Fala pessoal, tudo bem? No último domingo aconteceu um evento muito importante no mundo das lutas, que foi o UFC Casa Branca. E neste evento teve uma luta que aconteceu, que era muito esperada pelos brasileiros, que era a luta do brasileiro Alex Pereira Poatan contra o francês Cyril Gane. E se ele vencesse, ele faria um feito inédito no UFC, que era o único lutador a conquistar 3 cinturões de categorias diferentes. Porém, ele perdeu, ele foi nocauteado, tá? Todavia, neste processo de ser nocauteado, ele recebeu muitos golpes ilegais, como, por exemplo, cotoveladas na nuca, socos na nuca. E depois ele deu uma entrevista falando sobre a luta, falando sobre a derrota, que ele precisava, né, se expor ao risco de perder. Tudo que ele conquistou até agora foi se expondo ao risco, foi arriscando. Então ele falou que ele está feliz, está tudo bem. E ele comentou sobre os golpes também, e ele falou algo interessante. Ele disse que como esse francês Cyril Gane já tinha um histórico de golpes ilegais, ele conversou com o juiz da luta, né, falando sobre isso, e comentou que ele deveria parar a luta caso acontecesse esses golpes ilegais, né? Até porque o juiz da luta está lá para isso. E o juiz via o francês dando cotoveladas na nuca dele, cotoveladas ilegais, e não parou a luta, né? E ele, o Alex Pereira comenta depois, né? Comentou com o juiz, o que deixa mais indignado, porque ele falou com o juiz antes da luta, né? E ele disse que o juiz não teve culhões, né, de parar a luta. Às vezes porque estava tendo aquele espetáculo ali, a luta estava muito bem, o povo estava gostando, então, eu vou deixar acabar a luta, porque se eu parar aqui o povo vai vaiar e tal. Mas ele estava ali para isso. O juiz estava ali para parar a luta, caso acontecesse golpes ilegais, o que aconteceu, né? E ele não fez isso. E diante disso eu lembrei de um trecho de um livro que eu li recentemente, que é sobre a coragem, né? O que é a coragem? E o livro que eu li se chama A Coragem de Criar, do Rollo May. Rollo May foi um psicólogo, né, americano, e neste livro ele fala sobre a coragem, neste capítulo, né? O livro trata basicamente sobre a ideia de criatividade, né? Como que a criatividade surge em nós. Porém, neste capítulo específico, ele fala sobre a coragem. Ele fala algo muito interessante, que a coragem, ela é como se fosse o coração, né? Como assim? O coração, ele está aqui no nosso corpo e ele meio que irriga, né? Manda o sangue para todas as partes do corpo para fazê-las funcionar. E do mesmo modo, a coragem é esta capacidade é o alicerce das virtudes e dos valores, por assim dizer, entende? A coragem é o que faz você conseguir cumprir os seus valores e é o que faz você conseguir ser virtuoso, né? Você precisa ter coragem, por exemplo, para exercer a virtude do amor, exercer a virtude da fortaleza, exercer a virtude da fidelidade. Você precisa ser corajoso para isso. E eu pensei e relacionei as coisas, né? O juiz ali naquele momento, ele não agiu com coragem, né? Ele precisava ser honesto ali na sua arbitragem, ali, né? No caso, no seu juízo dos golpes ilegais. Ele precisava ter parado a luta. Se ele tivesse parado a luta, ele teria agido honestamente, de acordo com o que ele conhece. Porém, como ele não tinha uma coragem para poder enfrentar as vaias, por exemplo, enfrentar talvez as críticas, né? Porque ele parou a luta em um momento muito emocionante, ele agiu sem coragem, né? Ou seja, ele não conseguiu cumprir a honestidade do trabalho dele. Ele apenas deixou acontecer, tá? Então, a coragem é necessária justamente para que a gente consiga exercer as nossas virtudes. Você pode pensar em qualquer virtude, né? Você precisa de coragem para exercê-la. Quando vi as adversidades, as dificuldades, as críticas, as vaias, né? Quando nós estamos comprometidos com alguma coisa,
com algum valor, né, com alguma virtude, e começam a surgir críticas, vaias, dificuldades. Se nós não tivermos coragem, aquela virtude não vai ser realizada por nós. Nós vamos apenas abandoná-la e vamos fazer outra coisa contrária a ela, tá? Porque nos falta coragem para sustentá-la, né? Coragem é o alicerce no qual você constrói as virtudes e os valores, tá? Muito se fala, né, de coragem, mas poucas pessoas eu vi falando assim tão profundamente e assertivamente sobre o que é a coragem, tá? Então eu achei este conceito do Rollo May muito interessante e eu queria trazer aqui para vocês. A coragem é o alicerce para se construir as virtudes e para você exercer, né, os seus valores em que você acredita. Fora isso, ele fala, por exemplo, né, que o amor empalidece, né, sem coragem. Por quê? Porque você não vai amar nos momentos de dificuldade, nos momentos de críticas, né? Você precisa enfrentar as críticas. Por exemplo, ele dá um exemplo lá também do Solzhenitsyn, que foi um escritor russo que combateu a burocracia ali do regime soviético na Segunda Guerra Mundial. E ele escrevia ali as atrocidades que aconteciam com as pessoas, né, que passavam ali por serviços obrigatórios, igualmente a escravos, e alguns morriam, e eles matavam, assassinavam as pessoas. E ele escreveu sobre isso, né? E o pessoal lá da União Soviética tentou parar ele, tentou calar ele, intimidando primeiro psicologicamente, né? E inclusive teve um momento que o Rollo May comenta que eles colocaram o Solzhenitsyn sem roupa diante das pessoas lá que fazem o fuzilamento, né? Um pilotão de fuzilamento. E meio que intimidou ele ali para ele parar de escrever, de falar o que ele falava. E ele simplesmente falou que ia continuar, né? Então, o pessoal do fuzilamento, na verdade, estava com balas de festim, parece, não eram balas reais. Foi algo só para intimidar ele, para ver se, sob o risco da própria vida, ele voltaria atrás, né? Então, a gente precisa ter essa coragem, né? E isso também nos lembra Sócrates, por exemplo. Sócrates, que no final da vida as pessoas falaram, olha, se você não retratar o que você falou aqui contra nós, você vai ter que tomar cicuta, né? Que é um veneno aí para você morrer. E ele tomou a cicuta e morreu corajosamente, né? Corajosamente. O próprio Cristo, né? O próprio Cristo é o exemplo máximo de coragem. Que ele enfrenta tudo e todos ali pela causa da verdade e vai até a morte também, né? Por esta causa da verdade e pelo amor. Se ele não tivesse coragem, ele não faria isso, mas ele é o homem perfeito, ele é Deus. Então ele agiu com o máximo de coragem, né? E foi até a morte, sustentando ali todos os seus valores, toda a sua verdade, porque ele é a própria verdade, né? Então, essa é a coragem que nós precisamos buscar, é esse alicerce para nós construirmos as virtudes que nós queremos construir e desenvolver os nossos valores, tá? Aquilo em que nós acreditamos. Sem coragem não é possível fazer isso, tá bom? Então, coragem é semelhante ao coração. Ele faz funcionar as virtudes. A coragem faz funcionar as virtudes e os valores, assim como o coração faz funcionar os outros membros do nosso corpo. Então era esse conceito que eu queria trazer, espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.